Olá pessoal, tudo bem? Com vocês aqui o William Lopes, o Calvo. É o seguinte, hoje eu vou fazer com vocês uma revisão na sistemática vegetal. Simplesmente uma das partes da botânica que despenca em vestibular, mas cai. Então isso aqui é uma revisão muito massa. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, briófitas, pteridófitas, gimno e anjo, colocar as principais características relacionadas à sistemática vegetal. Lembrando que a sistemática vegetal, ela é aquela porção da botânica que estuda a classificação e os ciclos de vida dos vegetais. Tudo bem? Então nós temos aqui o seguinte, em primeiro lugar, vamos retomar alguns conceitos aqui. As plantas, elas são exclusivamente pluricelulares. E como diferente de qualquer outro ser vivo, como diferente das bactérias, e junto com todos os demais seres vivos, são eucariontes. Por favor, lembrem-se, os únicos seres procariontes são as bactérias e arqueias. Tudo bem? Qualquer outro ser vivo que aparecer diferente disso, nós teremos que são seres eucariontes, ou seja, que apresentam um núcleo. Tudo bem? Bom, então os vegetais são eucariontes, exclusivamente pluricelulares. E opa, aqui tem uma coisa importante. Há a formação de tecidos verdadeiros. São seres fotoautotróficos, ou seja, lembrando, já fazendo um link lá com a ecologia, são seres produtores da matéria orgânica que representam o primeiro nível trófico na cadeia alimentar. Beleza? Uma coisa muito importante, né? Uma coisa muito importante, que é a separação entre o grupo das algas e o grupo das plantas. Lembrem-se, as plantas, elas apresentam uma apomorfia. O que é apomorfia mesmo? É uma novidade evolutiva. Qual é a novidade evolutiva importantíssima que nós temos aqui? A presença do embrião matrotrófico. De novo, a presença do embrião matrotrófico, que é aquele embrião que fica retido em uma estrutura feminina e recebe os nutrientes da planta-mãe. Matro, mãe, trófos, alimentos. Bom, vocês estão vendo que aqui atrás de mim eu fiz uma tabela. E é nessa tabela agora que nós vamos preencher. Dificilmente um vestibular que cobra botânica não tem alguma coisa relacionada a essa tabela. Primeira coisa, pequeninos, lembrem-se que todos os vegetais, eles apresentam um ciclo de vida diplobionte. Esse ciclo diplobionte quer dizer, ele tem uma fase haploide e uma fase diploide. A fase haploide é a fase gametofítica, que é o gametófito, beleza? E a esporofítica, que é a fase diploide. De todos os vegetais, o único que quando você observa, você vê ele à sua frente, você está enxergando um gametófito, são as briófitas. Então, é a partir daqui que nós vamos começar. Então, as briófitas, elas são as únicas plantas que apresentam um gametófito duradouro. Ó, presta atenção para você entender a dinâmica dessa tabela. Tá vendo essa linha que está em rosa aqui? Tá vendo isso aqui? Pois é, daqui para baixo é o gametófito, daqui para cima é esporófito. William, mas você colocou um pouquinho aqui em cima. Exatamente, pequenino. Pelo seguinte, daqui para cima eu quero dizer para você que esse é o único vegetal que apresenta a fase gametofítica dominando sobre a esporofítica. Tudo bem? O esporófito, ele cresce sobre o gametófito. Portanto, o gametófito, ele vai nutrir o esporófito. Então, nós podemos afirmar aqui o seguinte, ó. Gametófito duradouro,
esporófito passageiro e dependente do gametófito. Professor, eu posso esquecer esse tipo de coisa? É óbvio que não. Não pode esquecer mais. Beleza? Então presta atenção aqui, ó. Agora, uma coisa que pode chamar atenção se você lembrar do ciclo de vida que a gente viu em briófitos. Ó, presta atenção. O gametófito jovem de briófita, como que é o nome dele? Qual que é o nome? Exatamente. O nome dele é, o nome do gametófito jovem de briófita é protonema. Esse é o nome do gametófito jovem de briófita. O gametófito jovem. Tudo bem? Aqui nós temos a cápsula, então essas são as briófitas. Falamos em gametófito? Ótimo. Única que apresenta. A partir de agora, pequeninos, todas elas apresentam o esporófito duradouro. Vem comigo agora. Então, o esporófito das pteridófitas que a gente costuma representar é o da samambaia. Até porque é mais fácil de desenhar também. Então aqui, ó, eu tenho a samambaia. Qual que é o caule da samambaia mesmo? O caule da samambaia é um caule do tipo rizoma, que é um caule que cresce paralelamente ao solo, ele é subterrâneo, e dele surgem raízes adventícias. Aqui assim, aqui nós temos as folhas da samambaia. Aqui a folha jovem da samambaia, e aqui eu vou fazer como se fosse o solo. Ó. Esse em branquinho assim é como se fosse o solo, tá? Uma pequena representação. Sussa? Ó, existe uma característica exclusiva das pteridófitas, que é a presença daquelas pontinhas, aquelas bolinhas que ficam abaixo da folha. Lembra? Ó. Essa folha aqui, ela tem aquelas bolinhas. E o que são essas bolinhas mesmo? Essas bolinhas são os soros. Estruturas exclusivas das pteridófitas. Mas ninguém tem. São os soros. Estruturas exclusivas. Tudo bem? O que tem nesse soro mesmo? Estão presentes as estruturas reprodutoras. Para a formação de... Estão presentes, na verdade, os esporângios que formam os esporos. Ó, lembra daquela sequência? Os esporângios contêm esporócitos, que por meiose geram esporos, que por mitose geram gametófito. Então, aqui dentro eu tenho os esporângios, que contêm os esporócitos, que por meiose geram os esporos. Beleza? Agora, quem é o gametófito de pteridófitas? O gametófito de pteridófitas é aquela estrutura que parece um coração com um cavanhaque. Aqui assim, ó. Isso aqui são rizoides. Beleza? Porque são... Ó, lembrem-se. Rizoide é uma estrutura que parece uma raiz. Mas por que não é uma raiz verdadeira? Porque raízes, folhas e caules verdadeiros são estruturas vasculares presentes no esporófito. Isso aqui é gametófito, maninho. Isso aqui é gametófito. Tudo bem? Esse gametófito aqui, ele é um gametófito monóico. Ele tem a estrutura para a reprodução masculina e feminina. A estrutura feminina, que é o arquegônio, ela vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino em qualquer vegetal. A oosfera. E aqui nós temos a estrutura reprodutora masculina. Aqui nós teremos o anterídeo, que em seu interior vai formar os anterozoides, que são os gametas. Como que é o nome desse gametófito mesmo? O nome desse gametófito é prótalo. Por favor,
Não confundir protonema com prótalo. Tudo bem? Prótalo é de pteridófitas. Joia? Bom, agora vamos para as gimnospermas. Nas gimnospermas, então, o exemplo típico para nós aqui é ninguém mais, ninguém menos que o pinheiro. Aqui tem um pinheirinho, ó. Aqui assim. Um pinheirinho aqui. Lembrando do Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Aqui, maninho. Seguinte. Então, aqui é o esporófito da gimnosperma. Qual é a estrutura, uma novidade que aparece na gimnosperma que você não pode esquecer, pequeno gafanhoto? O que? Nós temos aqui, agora, os estróbilos, que são as estruturas reprodutoras visíveis. Estróbilos ou cones, que também são estruturas que apareceram aqui como estrutura reprodutora sexuada, como uma novidade evolutiva aqui. Tudo bem? Agora, retomando lá dos ciclos de vida. Quem são os gametófitos em gimnospermas? Primeiro, o gametófito masculino, aqui vamos colocar gametófito feminino. Os gametófitos masculinos são os grãos de pólen. Perfeito? São gametófitos, não são gametas, grãos de pólen. Ao passo que o gametófito feminino é representado pelo endosperma primário. Isso que eu vou fazer aqui é uma abreviaçãozinha para primário, tá bom? Endosperma primário. Então aqui nós temos o esporófito e aqui nós temos o gametófito. Na angiosperma, nós temos agora, vou desenhar aqui um esporófito. Aqui tem uma ângio. E a ângio também tem novidades. Quais são as novidades? Elas apresentam flores e, consequentemente, posterior a isso, nós temos frutos. Então, isso é uma novidade também. Então, aqui elas apresentam flores e flores e frutos. Como essas plantas são as únicas que apresentam flores e frutos, elas são as únicas que podem ser classificadas como antófitas. Antófitas. Anto quer dizer flor, fita quer dizer planta. Tudo bem? Agora vem, quem são os gametófitos presentes nas ângio? Primeiro, o gametófito masculino, assim como na gímino, também são os grãos de pólen. Grãos de pólen. Porém, o gametófito feminino muda. O gametófito feminino aqui é representado pelo saco embrionário. Tudo bem?
Saco embrionário. Lembrando, o saco embrionário é formado por quem mesmo? Osfera, 2 sinérgides, mais 3 antípodas, mais a célula central que contém os núcleos polares. Filézão? Joia? Então, beleza. Professor, terminou? Claro que não. Começamos a brincadeira agora. Essa parte mais demorada? É. Por quê? Eu falei quem são os esporófitos e quem são os gametófitos. Grave, por favor, quem são os gametófitos. Gametófito jovem de briófita, protonema. Gametófito de pteridófita, prótalo. Gametófito masculino de gímeno, grãos de pólen. Gametófito feminino, endosperma primário. Na anjo, gametófito masculino, os gametófitos masculinos, grãos de pólen. Aqui o feminino, saco embrionário. Perfeito? Agora, uma coisa importante. As únicas plantas na escala evolutiva que não têm vaso condutor, quem são? São as briófitas. Portanto, as briófitas são as únicas plantas avasculares. Tudo bem? São as únicas avasculares. As únicas. Se você pensar que elas são as únicas, então na escala evolutiva, quem será a primeira planta a apresentar vasos condutores? Pteridófitas. Então, daqui para frente, de pteridófitas adiante, essas plantas são classificadas como plantas vasculares ou traqueófitas. Quanto a vaso condutor, então? Pteridófitas são as primeiras. Vão tentar te confundir falando que é gímeno. Se você olhar na escala evolutiva que vai de briófita em direção a anjo, a primeira foi pteridófita. Outra característica importante, em relação à estrutura reprodutora. Nesse caso, as plantas podem ter uma estrutura reprodutora visível ou pouco visível. Briófitas e pteridófitas, briófitas e pteridófitas, briófitas e pteridófitas, briófitas e pteridófitas, são plantas conhecidas como criptógamas. Criptógamas. Cripto significa escondido. Gamas significa, você vai interpretar como estrutura reprodutora. Então são criptógamas. Agora, lembra que eu desenhei aqui os estróbilos e as flores? Por quê? São aparelhos reprodutores dessa espécie. E essas espécies aqui, então, elas são plantas que apresentam estrutura reprodutora visível e por isso são classificadas como fanerógamas. Fanerógamas. Fânero quer dizer visível. Tudo bem? Fânero quer dizer visível. Então apresentam estruturas reprodutoras visíveis, que são os estróbilos ou as flores. Outra característica extremamente importante e muito cobrada em prova, de vestibulares em geral, tá? Nós temos o seguinte, que é a necessidade de água para a fecundação. Não é água para sobreviver só, é água para a fecundação. Briófitas e pteridófitas, como elas não apresentam, briófitas e pteridófitas, como elas não apresentam tubo polínico,
como elas não apresentam tubo polínico, não apresentam grãos de pólen, então elas são plantas que precisam de água para fecundação. E essa planta que precisa de água para fecundação, ela é classificada como acifonógama. Então, briófitas e pteridófitas são acifonógamas. Tranquilo? Aqui, essas plantas, elas apresentam grão de pólen, portanto, vai formar tubo polínico. E essas plantas com tubo polínico, então, são classificadas como sifonógamas. Sifonógamas. Sifon quer dizer tubo, então tem tubo polínico, tá? E por fim aqui, nessas primeiras características, todas as plantas, tá? Fanerógamas e sifonógamas, elas têm uma novidade evolutiva importantíssima, que inclusive até vai levar essa característica ao nome da planta, ao nome do grupo. Esperma. Esperma quer dizer semente. Então, essas são as únicas plantas espermatófitas. São as únicas espermatófitas. Aqui. Então, lindinhos, olha só. Gimnospermas tem muitas novidades. Presta atenção, muitas. Primeiro, são as primeiras fanerógamas. São as primeiras a se livrar da necessidade da água para a fecundação. E são as primeiras a apresentar sementes. Toma cuidado, toma cuidado. Tudo isso é novidade evolutiva que aparece aqui. A novidade evolutiva que aparece aqui em pteridófita é uma novidade evolutiva relacionada à presença de vasos condutores. Tudo bem? Em Angio, a novidade evolutiva é a presença de flores e frutos, que foi essencial para a grande diversificação desse grupo, porque você tem a polinização por animais, você tem a formação dos frutos, que auxiliam na dispersão do vegetal, porque os animais comem os frutinhos e vão dispersando isso pelo ambiente. Lembrem-se, a polinização aqui é por quem? Pelo vento. E lembra, no início da nossa aula de revisão, que eu falei para vocês que a novidade evolutiva presente nos vegetais, que é uma apomorfia muito importante, é a presença do embrião matrotrófico. Lembra disso? Pois é. Todas essas plantas, por elas apresentarem um embrião matrotrófico, todas elas, por apresentar um embrião matrotrófico, essas plantas, elas podem ser chamadas genericamente de embriófitas, ou seja, plantas com embrião. Então, assim, eu espero que essa tabela, esse resumo, ajude você a fazer uma prova e detonar geral. Um grande abraço e até mais, meus queridos.